Você já parou para pensar o que é esse direito à comunicação? Se você pensou que é ter acesso a jornais, notícias, TV, rádio, WhatsApp, Instagram, você acertou. Mas vamos nos aprofundar ainda mais nessa questão. Porque o direito que todo cidadão tem à comunicação não se delimita apenas a se manter informado. Todos esses meios eles comunicam algo, mas você, eu, todos nós somos sujeitos sociáveis e por isso precisamos falar o que pensamos, nos expressar de diversas maneiras e exercitar o diálogo. Mas você acredita que o direito à comunicação só foi reconhecido pelo Estado brasileiro em 2009? Que, instituído pela terceira edição do Programa Nacional dos Direitos Humanos, o PNDH3E, e sua diretriz de número 22 concilia os conceitos de comunicação, informação, democracia como princípios orientadores, colocando fim à confusão que existia entre informação, liberdade de expressão e comunicação. Esses dois primeiros termos eles não conseguem sustentar realmente o que precisa ser garantido quando falamos de direito à comunicação. Porque, mais uma vez, não basta apenas receber, mas também devemos comunicar. É uma questão de democracia. O direito de comunicar ele só foi reconhecido nos anos 70, após a publicação do relatório McBride da Unesco, que garantia a democratização da informação e multiplicidade de vozes, que a comunicação deve ser uma via de mão dupla, garantindo que o povo tenha sua voz ouvida. O direito à comunicação e o direito de comunicar estão intimamente interconectados às possibilidades de agência. Neste sentido, o direito à comunicação é analisado a partir do ponto de vista dos sujeitos que reivindicam o acesso à comunicação e o direito de comunicar. No cenário atual, em que a internet é considerada por muitos como uma mídia participatória e comunitária, é necessário lembrar que nem sempre todos dispõem dos recursos tecnológicos e estruturais necessários para a efetiva utilização da comunicação digital. Em zonas rurais, rádios comunitárias prestam serviços públicos de informação ao mesmo tempo em que se constituem em uma área para a expressão de manifestações culturais e formatos que não encontram espaço em veículos comerciais. Até os anos de 90, a comunicação popular e comunitária era vista como uma demanda específica dos movimentos sociais, e na medida em que a rádio se torna um meio de comunicação construído pela e para a comunidade, o processo de construção é uma aprendizagem do exercício do fazer comunicativo e da cidadania comunicativa. E essa cidadania comunicativa é definida como o reconhecimento da capacidade de ser sujeito de direito e demanda no terreno da comunicação pública e o exercício desse direito. À medida em que o acesso dos meios de comunicação começa a ser visto como um direito de cidadania, o conceito de participação se incorpora à noção de comunicação como um direito. Isso significa que, para além do simples acesso à informação, através de mídias variadas e plurais, o exercício da cidadania também inclui a capacidade de produzir mensagens. Fisicamente, a rádio também funciona como um espaço de comunicação, pois o fluxo constante de pessoas que vão de visitantes informais que pedem uma música ou dão um recado a entrevistados nos diversos programas é muito constante. Então, dessa forma, as rádios são uma materialização do direito à comunicação. Por parte dos militantes e do movimento enquanto sujeito coletivo, acontece o que se pode chamar de apropriação do rádio enquanto formato cultural. O termo apropriação é adequado nesse contexto porque denota a atitude dos militantes em adaptar o veículo às suas necessidades. A presença física da estação de rádio contribui para a proximidade entre produtor e público, de tal forma que as duas funções possam ser exercidas concomitantemente. Ou seja, uma tecnologia não é por si só democrática ou participatória. Ela pode adquirir essas características dependendo dos processos sociais em que ela estiver inserida. A apropriação vai além do uso simples, pois engloba processos de reflexão e discussão coletiva para que determinada forma de comunicação se insira nos princípios do movimento e atenda às suas necessidades. O debate sobre o direito à comunicação aprofunda a partir dos anos 1990, com base em dois postulados sociopolíticos. O primeiro é a urgência de promover maior acesso aos meios de produção da notícia. Já o segundo é a necessidade de garantir canais contra-hegemônicos que contribuam para ampliar a representatividade dos diversos grupos sociais. Dessa forma, a defesa do direito humano à comunicação no início do século XXI é afeto à defesa de um modelo de participação política
que se convencionou chamada democracia deliberativa, mais permeável às demandas da sociedade. Segundo uma pesquisa feita em 28 países e divulgada em março de 2017, o percentual de pessoas que não confiam na mídia superou pela primeira vez o percentual de pessoas que confiam. No Brasil, a confiança caiu de 54% para 48% em um ano. Conforme o título 1, artigo 3º da Carta Magna, que definiu como objetivo reduzir as desigualdades sociais e regionais. É perceptível a desigualdade entre Sul-Sudeste e Norte-Nordeste no campo da comunicação. Além do artigo 3º citado anteriormente, novas legislações virão se somar às ferramentas disponíveis e ajudarão a avançar no sentido de um modelo de comunicação que tenha como princípio a ampliação da esfera pública, para um sistema que estimule a participação popular, a representatividade regional, econômica, racial e de gênero, e que possa influenciar mais fortemente as ações do Estado no sentido da democracia. O meio de comunicação mais presente nos domicílios do Brasil é a televisão. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE de 2012, nada menos que 97,2% deles possuem, no mínimo, um aparelho, tornando a televisão um meio expressivo para a disseminação de informações e a participação de alguns expoentes durante o exercício da liberdade de expressão. Digo alguns, pois, na prática, a liberdade de expressão daqueles que se expressam por essas poucas emissoras tem um peso maior que a liberdade de expressão do cidadão comum. Poucas, porque embora a TV esteja presente em quase todos os lares do Brasil, sua produção ainda é muito centralizada. Quase 90% da programação é produzida por 4 grandes emissoras com sedes no Rio de Janeiro e em São Paulo. Esse é um dos problemas do sistema de comunicação do Brasil. Ele é muito concentrado, o que afeta a diversidade de informações e a diversidade cultural. Alguns tendo mais vozes do que outros. Não precisaria ser assim. Justamente pelo limite técnico à quantidade de canais, televisão e rádio, que são concessões públicas. Isso significa que ninguém é dono de um canal de televisão. Ele é de toda a sociedade e é concedido a cada 15 anos para uma empresa explorá-lo. Passado esse período, deveria haver uma avaliação sobre a emissora, se ela cumpre o que prevê a Constituição e a legislação do setor e se há outros interessados em prestar o serviço. Contudo, atualmente, as concessões são renovadas de forma praticamente automática, sem avaliação do serviço prestado nem abertura a novos interessados. No Brasil, a lei que organiza o setor de televisão e rádio é de 1962. Como é uma lei muito antiga, ela não responde aos princípios estabelecidos pela Constituição. Por sua vez, o texto constitucional tem trechos inteiros sem regulamentação, isto é, sem leis que definam como eles devem ser aplicados. Isso faz com que haja partes importantes da Constituição que não tenham como ser aplicadas na prática, tornando um obstáculo grande a ser superado para o desenvolvimento do direito à comunicação. O direito humano que viabiliza o progresso intelectual e social das pessoas em sociedade. É importante entender os casos mais comuns de violação de direito à comunicação, e são violação legal, quando a própria lei determina condições limitadas para poder exercer o seu direito. A Lei de Rádios Comunitárias no Brasil é um exemplo dessa violação. Violação política, quando a força política de determinados atores impõe restrições ao direito à comunicação de outros, podendo citar como exemplo, quando o político é dono de um meio de comunicação e usa essa condição a seu favor. Violação econômica, publicar um jornal, manter um rádio ou montar uma televisão, são iniciativas que dependem de muitos recursos econômicos. Porém, essa barreira econômica não é responsabilidade direta de quem tem dinheiro, mas quando o sistema de comunicação não cria nenhum antídoto para isso, estabelece-se uma violação econômica à liberdade de expressão. Violação judicial é um dos tipos mais comuns de violação hoje. Em geral, acontece pela colisão da liberdade de expressão com outros direitos. Nenhum direito é absoluto, pois muitas vezes surgem casos judiciais a partir de conflitos entre partes que defendem, por exemplo, o direito à honra e à intimidade e o direito à liberdade de expressão. Conteúdo na imprensa. Embora muitas vezes a imprensa seja promotora da liberdade de expressão e do direito à informação, ela também pode ferir esses direitos.
A imprensa não cumpre seu papel quando omite ou silencia setores inteiros, ou quando organiza as informações de forma a construir uma narrativa distorcida. Repressão. A liberdade de expressão também se relaciona diretamente com a liberdade de manifestação, que nada mais é do que uma forma de expressão. Não raro, policiais e forças de segurança impedem manifestações com base em interpretações de que elas violam outros direitos, como o de ir e vir. No entanto, a liberdade de manifestação pacífica é garantida constitucionalmente e eventuais dificuldades que ela imponha ao trânsito de carros e pedestres devem ser toleradas, desde que não se tornem totalmente impeditivas. E aqui acabamos o nosso mergulho profundo nos direitos da comunicação e as suas várias vertentes. Esperamos que tenham gostado e agradecemos a sua atenção. Boa noite!